tarde, caros estudantes. Nós vamos dar continuidade aqui ao estudo dos aspectos do momento angular orbital em mecânica quântica, né? Então, nós temos o nosso vetor, momento angular, está representando aqui em sistema de coordenadas cartesianas, né? Esse vetor tem projeção LZ, LY e LX, né? Cada uma das projeções, das componentes desse vetor. Definição clássica do momento angular é R vetor P, ok? E nós, na videoaula anterior, a gente já viu que, quando escrito como operadores, né, na linguagem da mecânica quântica, a gente tem que a componente, eu posso, por exemplo, escolher a componente LZ, sei que ela vai comutar com a componente L quadrado, de modo que, quando a gente for determinar os autovetores e autovalores do momento angular, a gente vai usar esse par de vetores como base, construir bases simultâneas para esse par de vetor, usando o fato de que eles comutam, então eles podem ser medidos simultaneamente, né? A gente pode indexar os nossos vetores de estados com os autovalores desses dois operadores, ok? Então, nós vamos buscar, que a gente já vai convencionar, né, como é que nós vamos chamar os sketches de estado de momento angular. A gente vai chamar, por enquanto, AB. Serão sketches, autosketches simultâneos de L quadrado e LZ. De tal maneira, né, essa convenção, eu não sei ainda quem é A, quem é B, o nosso objetivo, na verdade, é usar um método algébrico semelhante ao que foi usado no oscilador harmônico para determinar como que são os autovalores desses operadores de momento angular. Então, nessa convenção aqui, você vai ter que L quadrado, quando atua nesse ket indexado por AB, ele vai ser igual a AB, ou seja, o primeiro índice aqui contém a informação a respeito de L quadrado, segundo índice contém a informação a respeito do momento angular orbital, então você vai ter B do momento, da projeção do momento angular, LZ, você vai ter B quando é LZ, certo? Então essas são as duas equações de alto valor, e o objetivo, sequência aí, é quem são A e B. Existem caminhos e caminhos, existe mais de um caminho para você solucionar essa questão. Uma maneira é você escrever os operadores. Na aula passada eu escrevi ele em coordenadas cartesianas, né? O L quadrado, ele contém então derivadas parciais, segundas derivadas parciais em relação a x, y, z, certo? E a componente LZ é escrita em termos de P e X, VY, X, XPY, né? Ok? Então, se você fosse no caminho de escolher resolver equações diferenciais, você, por exemplo, você poderia passar esses operadores para coordenadas esféricas, e você teria equações a resolver, que seria LZ aqui na forma de operador, né, operador diferencial, atuando aqui numa função de θφ. Isso aqui te levaria a um número vezes uma função de θφ. Mesma coisa simultaneamente com L quadrado, o operador, né, atuando numa função de θφ. Isso aqui te daria um número, um segundo número aqui, né, vezes uma função de θφ. Como eles comutam, né, esses operadores, então
Essa função é a autofunção tanto de L quadrado quanto de Lz. Esse operador aqui, apenas como nós vamos retornar mais futuramente nisso, né? Mas quando você passa esses operadores para coordenadas esféricas, o Lz ele vai ter a forma menos I h cortado de φ, onde φ é o eixo polar aqui. Então você teria uma equação diferencial que seria IH cortado d de φ atuando nessa função f de θ, e o L quadrado, ele me dá menos h cortado ao quadrado. Contei o Laplaciano em coordenadas esféricas, né, que é 1 sobre seno ao quadrado de θ, d2 dφ2 mais 1 sobre seno de θ d dθ seno de θ d dθ. Isso aqui. Tá certo? Então você teria essa equação diferencial aqui e essa equação diferencial aqui para resolver. E essas equações diferenciais que vão lá, na verdade, daí você está falando das autofunções de momento angular, né? Certo? Eu estou falando em determinar quem são as autofunções de momento angular. Um caminho é resolver essas duas equações diferenciais aqui. Você vai descobrir que a solução dessas equações diferenciais são os harmônicos esféricos, tá certo? Com determinadas restrições a respeito de os números quânticos que vão aparecer. Esse procedimento é mais adequado, eu acho, para um curso de física matemática, né? Nós aqui estamos fazendo mecânica quântica, a gente vai usar um método algébrico semelhante ao que foi usado para resolver o oscilador harmônico também, tá certo? Então existem métodos mais interessantes. E depois nós podemos reconstruir, depois que a gente descobriu como é que são esses sketches aqui, como é que esses operadores atuam nesses sketches, etc., nós podemos reconstruir os harmônicos esféricos de uma maneira mais simples, sem ter que resolver essas equações diferenciais diretamente. Então, o nosso objetivo aqui é buscar soluções algébricas para o problema. Para isso, nós vamos definir dois operadores que vão ser a base, né, para a construção da solução algébrica. Então, nós vamos definir o que a gente chama de operadores escada. Um será um L+, que ele será Lx mais I Ly. Um será um L-, que é tomar o Dagger disso aqui, ele vai ser o Lx menos I Ly. Então estou pegando o componente Lx aqui, componente Ly, esse aqui é o nosso L-. A gente não usa Dagger aqui porque vai ficar L e L Dagger, mas L já é o nome do momento angular, né? Diferentemente do que no caso do oscilador harmônico a gente usa A e a Dagger, né? Isso aqui é semelhante àquilo que foi feito lá. Então nós vamos definir esses dois operadores L e L-. Para entender o que esses operadores fazem, como a gente já sabe mexer com as matrizes de spin meio, né? Nós já estudamos o caso de spin meio. Spin meio significa momento angular de spin semi-inteiro, né? Meio. A gente pode dar uma olhada, definir esses operadores para spin meio e ver o que acontece quando eles atuam num cat de estado, por exemplo, de SZ. Então, para o caso de spin meio, nós definimos um S+, um S-, Sx mais ISy, o S-, Sx- e Sy. Ok? Então, esses operadores S+, S-, explicitamente aqui em termos de matriz, eles vão ser
S mais igual a H cortado sobre 2. Sx, né? 0, 1, 0. Mais ISY, como você tem um I aqui, né? Isso vai ficar real e vai dar mais 0, 1, menos 1, 0. Então aqui vai somar, vai ficar 2, né? Vai cortar com aquele 2 lá e aqui vai ficar 0. Então esse aqui vai dar H cortado. 0, 1, 0, 0. Esse é o S+, o operador S+. Note, esse operador não é hermitiano, né? Evidentemente esse operador não é hermitiano, isso não representa um observável, é um operador matemático, faz uma função importante dentro de alguma determinada álgebra, mas ele não é não representa uma grandeza física. Tá? O S-, vai cortar sobre 2, então eu tenho 0, 1, 0, menos, né? Vai ter menos I aqui multiplicando, então você vai ficar com 0, menos 1, 0. Soma aqui, você vai ter H cortado, 0, 0, 1, 0. Então esse é o S-, ok? Novamente, nem S+, nem S- são observáveis físicos, são operadores matemáticos. Bom, se eu tomar agora a atuação desses operadores num cat de estado, por exemplo, pegar uma situação bem simples, eu tenho Sz atuando em mais, a gente sabe, me dá H cortado sobre 2, mais. Esse aqui é o cat canônico, né? Isso aqui está tudo escrito na base do operador Sz, que é a base canônica para esse meio aqui. Esse mais aqui é um vetor que é 1, 0, né? Então, quando eu atuo S+ e S-, nesses sketches de estado de Sz, aí eu obtenho o seguinte. Ó. S+ atuando em mais, vamos fazer aqui, né? Ele é H cortado, 0, 1, 0, 0, atuando em 1, 0, que dá 0, né? 0. O S+, que eu atuei no cat mais, o S+ atuando no cat menos, que é o caso menos, que tem alto valor menos, H cortado sobre 2, né, para Sz. S+ atuando no cat menos, você vai ter H cortado, 0, 1, 0, 0, vezes 0, 1. Isso aqui me dá 1, 0. Ou seja, H cortado mais. Então, ó, a atuação do S+ no cat que representa a projeção Sz para baixo, gira esse cat para cima. Mas se esse cat já está para cima, o S+ atuando nele não gera nada. Então você tem um passo que é aplicar para transformar um cat de estado de spin-meio do extremo de baixo, que é a projeção menos, escrevendo aqui, né, Sz atuando em menos, me dá menos, H cortado sobre 2, menos. Para transformar um cat de estado que representa a projeção em Z na direção negativa, eu atuo uma vez o cat S+, girando ele para mais. Se eu atuo de novo o cat S+, mas na projeção positiva, então ele se anula. Mesma coisa ocorre para o S-. S- atuando em mais, me dá H cortado, 0, 0, 1, 0, 1, 0, né? Que é o cat+, isso aqui dá 0, 1. 0, 1, vezes H cortado. 0, 1. Isso aqui é igual a H cortado menos. Então, o cat S- roda um vetor de estado que está na projeção em Sz positiva com a projeção em Sz negativa.
E a mesma coisa vai acontecer com S menos atuando em menos, ele não pode rodar para um extremo menor do que essa projeção. Então esse aqui vai dar zero. Situação parecida, tá certo? Então, a interpretação desses operadores S mais, S menos, L mais e L menos são justamente operadores que pegam projeções de momento angular. Aqui eu estou falando só do spin meio, mas agora depois nós vamos usar isso para um momento angular qualquer, que não seja meio, que tenha valores inteiros, por exemplo, que é o momento angular orbital. Então, se esse vetor é um vetor aqui, e ele está com uma determinada projeção LZ aqui. Quando eu atuar aquele L mais nessa projeção, se essa projeção já fosse a máxima, daria zero. Se essa projeção não é a máxima, ele vai transformar, vai levar a próxima projeção possível aqui em LZ e assim por diante até que chegue no limite inferior. Depois disso a gente vai fazendo. No caso de spin meio, como só tem dois autovalores possíveis, duas projeções possíveis no eixo Z, só tem uma atuação. Atuando S menos no mais, leva a menos. Se atuar de novo, dá zero. Mas com spins de outros valores, então com momentos angulares de outros valores, você pode ter um número N de projeções até completar a projeção máxima sobre o eixo Z aqui e a projeção máxima embaixo. A projeção máxima, né, de um vetor, na verdade, como seria assim, né? Então, o vetor está em cima do próprio eixo. Isso te dá a projeção máxima sobre esse eixo. Então, aqui o momento angular paralelo ao próprio SZ. Quando eu aplicar o L-, o que vai acontecer é que eu vou mudar essa projeção. Então, o L estaria aqui, por exemplo, e a projeção é essa. Aplicando de novo, talvez se eu ficasse com uma situação assim, o L está aqui e a projeção vem para cá. Aplicando de novo, eu chego na projeção mínima, que é esse vetor virado para baixo, tá certo? Então, o papel desses S mais e S menos é, por isso que chama escada, né? Ele vai, cada aplicação dele muda a projeção num determinado sentido. O L mais, no sentido, se você pega no negativo, ele vai até o máximo positivo. O L menos, se você pega no positivo, ele vai projetando até o máximo negativo. Ok? Bom, voltando aqui então, para o momento angular orbital, que a gente está chamando de L, né? Então eu defino L mais como Lx mais ILY, o L menos como Lx menos ILY. Ok? Sempre é interessante agora, porque para você construir toda a álgebra, etc., e conseguir resolver o problema completamente, saber os computadores, né? Tá certo? Então vamos olhar primeiro o computador de L mais com L menos. Ok? Então esse aqui é o computador de Lx mais I Ly com Lx menos I Ly. Okay? Então L mais com L menos vai me levar, tem que abrir aqui, né? Então isso aqui seria computador de Lx com Lx menos I computador de Lx com Ly mais I computador de Ly com Lx, que eu fico com I vezes I, mais o computador de Ly com Ly. Esse termo aqui é nulo, né? O operador computando com L mesmo, esse termo aqui também é nulo. Então eu fico com computador de L mais com L menos é igual. Computador de Lx com Ly é IH cortado Lz. Então eu vou ficar com menos IH cortado Lz. E computador de Ly com Lx é o negativo, e aqui eu tenho negativo, né? Então eu vou ficar com 1 menos IH cortado Lz. Então isso aqui dá mais, ou seja, computador de L mais com L menos é 2
H cortado LZ. Um computador que pode ser útil, vai ser útil dentro da álgebra de momento angular, tá certo? Então isso está determinado. Importante também, como nós vamos usar a base, as bases LZ e L quadrado, né, para determinar os vetores de estado de momento angular, então calcular LZ com L mais menos, aqui eu vou fazer simultaneamente, carregando o sinal. Então isso aqui é o comutador de LZ com LX mais menos I LY. Então LZ com L mais menos vai ser o comutador de LZ com LX mais menos I comutador de LZ com LY. Então o comutador LZ L mais menos, esse aqui é IH cortado LY, e aqui mais menos I, esse aqui é menos IH cortado LX, LZ com LY dá menos, né, porque está fora de ordem. Desculpa que não é parênteses aqui. Então isso aqui vai dar mais, né? Então vai ficar mais menos LX mais IH cortado LY, que é o próprio L mais e L menos. São os próprios L mais e L menos, né? Então o computador de LZ com L mais menos é igual a mais ou menos H cortado L mais menos. Então, este é outro computador fundamental dentro da álgebra de momento angular. E finalmente é interessante também saber L quadrado, que é o módulo do momento angular, né? Momento angular total, módulo do momento angular, com L mais menos. Como L mais menos é função de L, o L mais e o L menos são funções de LX e LY, esse L quadrado ele comuta com qualquer uma das componentes, ele comuta com LX, com LY e com L quadrado. Então esse comutador aqui é nulo, tá certo? Imediatamente. Certo? Nulo. Esse leva a esse mesmo, né? E L mais com L menos me leva a LZ. Ok? Então, o objetivo, então, só resgatando a ideia aqui, né, é resolver o conjunto de equações de alto valor L quadrado atuando em A, B é igual a B. E LZ atuando em A, B igual a B, A, B, e determinar quem são A e B. Aqui a gente pode tirar algumas informações já imediatas a respeito de A e B, das propriedades desses operadores. Então, primeiro, A e B devem ser reais, uma vez que a projeção LZ e o módulo do momento angular são grandes observáveis físicos, representam o momento angular e o tamanho desse vetor, né? Então, eles são hermitianos, né? São observáveis físicos, logo A e B têm que ser reais. Lembrando sempre, autovalores de operadores hermitianos são reais. Segundo, outra coisa que a gente já sabe de antemão é o seguinte: L quadrado, o quadrado é um módulo, né? É L escalar L. Então ele é positivamente definido como
é um módulo, então isso, como o alto valor de L quadrado é A, o alto valor é o que você vai medir, né? Se esse cara é positivamente definido, significa que significando que A tem que ser maior ou igual que zero. Então os autovalores de L quadrado, que vão estar expressos nesse número A, são maiores ou iguais a zero. Okay? Isso são conclusões que são lógicas. Em terceiro lugar, uma outra conclusão que a gente já pode tirar antecipadamente é o seguinte: Lz é a projeção de um vetor aqui, né? No eixo Z. Então, aqui é o meu eixo Z, né? Eu tenho os meus eixos yx. O vetor momento angular é alguma direção aqui. E o Lz é a projeção. A projeção não pode ser maior do que o próprio módulo do vetor que está sendo projetado. No máximo, quando L estiver aqui, a projeção é igual o módulo do próprio vetor. A projeção ao quadrado, o quadrado disso é igual ao módulo disso aqui, né? Ou seja, a projeção, o alto valor, né, da projeção, escrevendo melhor, B ao quadrado, né? Não pode ser maior que A. No máximo pode ser igual, né? Que é se esse vetor está em cima do próprio eixo Z. Então A tem que ser maior ou igual que B quadrado. Essa é outra conclusão a respeito desses autovalores de momento angular. Antes ainda de determinar quem é A e B, eu vou tirar mais duas propriedades aqui, que é J mais J menos, esse produto aqui vai ser útil. J mais J menos, desculpe, L mais L menos, eu escrevi J porque quando a gente está falando de momento angular em termos gerais, se não quer especificar se é spin ou se é orbital, a gente usa J, tá? Então aqui eu tenho L mais, aqui eu vou manter falando L indicando o momento angular orbital, né? Certo? O L mais L menos, ele vai ser Lx menos I Ly, Lx mais I Ly, esse produto aqui, né? Então, L menos L mais vai dar, abrindo, né, mantendo a ordem, eu tenho Lx quadrado mais I Lx Ly menos I Ly Lx, lembrando sempre mantendo a ordem na hora de fazer distributivo com operadores. Aqui daí quadrado mais Ly ao quadrado. Lembrando que L quadrado é Lx quadrado mais Ly quadrado mais Lz quadrado. Então se eu reúno esse termo com esse, desse lado, tem que Ly quadrado mais Lx quadrado é L quadrado menos Lz quadrado. E aqui eu tenho Lx Ly menos, isso multiplicado por I, né? Ly Lx, que é um computador de Lx com Ly, né? Computador de Lx com Ly é igual a IH cortado Lz. Como tem um I ali multiplicando, se vai ficar menos H cortado Lz. Ou seja,
L menos L mais, esse produto aqui, ou seja, atuar L mais e depois atuar L menos, é o mesmo que fazer, juntando essas duas informações aqui, é o mesmo que fazer L quadrado menos LZ quadrado menos H cortado LZ. A relação aqui é muito importante dentro de álgebra de momento angular. Muitas vezes a gente resolve problemas, etc., usando essa relação. Se eu trocar a ordem aqui, é só refazer, vocês podem refazer, o L menos, o L mais L menos, você vai ter um sinal positivo aqui, porque vai trocar o sinal, a ordem desse comutador aqui, certo? Então o L mais L menos vai dar mais aqui, ok? Então essa relação aqui, a gente sempre usa ela em álgebra de momento angular, é uma relação importante. Então aqui eu tirei, nessa videoaula, para ela não ficar muito longa, eu tirei as principais propriedades, aqui, os principais resultados que nós temos que ter para construir aqui, determinar A e B, e depois construir os elementos de matriz e etc. dos operadores de momento angular. E na próxima videoaula, então, a gente retorna com esses resultados já prontos e dá sequência, ok? Por enquanto é só, obrigado.